João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este versículo tem duas veracidades. O problema do mundo, pecado, e a solução, Cordeiro de Deus. Em Romanos, capítulo 5, no verso 12, Paulo ensina dizendo que por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte ela passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, a partir daí, por conseguinte, os efeitos do pecado eles foram desastrosos. O filho de Adão, Caim, ele se torna o primeiro homicida, assassinando o próprio irmão, em Gênesis 4. O Lameque, a partir de Lameque inicia-se a poligamia. Um descendente de Caim, tornando-se um homem que desrespeita o decreto de Deus, lá de Gênesis 2, 24. E a corrupção do gênero humano, a gente vai vendo na decorrência, o gênero humano, a corrupção em Gênesis 6, trazendo um juízo de Deus através de um dilúvio. Em Gênesis 7 a gente pode ver isso. Então, desde então, a entrada do pecado no mundo, a gente vai notando na Bíblia as consequências disso, desastrosas, terríveis. E isso vai se intensificando, até os dias de hoje. Fomes, guerras mundiais, genocídio, e a lista é infinita. Um dos estigmas do pecado na Bíblia, ou seja, uma das marcas do pecado, é a lepra. E isso é muito interessante, porque a lepra era algo tão horrível que existiam leis para o portador desta doença. A gente vê isso em Levíticos 13, 14. Tem um relato de como era feito o procedimento para quem era um leproso. A lepra, então, ou hanseníase, nos dias atuais é chamado assim, ela é uma doença infecciosa que afeta os nervos e a pele. Ela começa com pequenas manchas, no geral são esbranquiçadas. A gente vê alguns relatos bíblicos que vão indicar isso. Um dos poderes que Deus dá a Moisés para se mostrar ao povo foi que ele colocasse a mão no peito, e quando ele tirasse a mão, a Bíblia fala que a mão estava branca como a neve, leprosa. Miriam também, irmã de Moisés e Arão, quando Deus a pune, Deus fica irado com ela e com Arão. Deus a pune, fala que ela fica branca como a neve e é consumida metade do seu corpo. Então é uma característica da lepra. Essas manchas elas vão aumentando no corpo do portador e ela vai se alastrando. E uma característica peculiar da lepra é a diminuição ou a perda total da sensibilidade térmica, dolorosa ou tátil. Ou seja, a pessoa ela passa a não sentir o local afetado.
temos dois tipos de receptores, né, no nosso corpo. Receptores térmicos, né? Os que detectam calor e os que detectam frio. E então há células especiais no nosso corpo que circundam, né, os nervos, que detectam a dor. E essas partículas, elas seguem, né, dentro do nosso corpo, fora, e a pele, ela é capaz de sentir a dor. Ou seja, ela gera sensibilidade ao ponto de a pessoa sentir algo, sentir dor, tal. Porém, alguém com lepra, né, ou hanseníase, ele perde esta sensibilidade. Eis a analogia desta doença ao pecado. O pecado nos torna insensíveis às coisas de Deus. Por exemplo, Efésios 14, do 17 ao 19, Paulo ensina que não devemos ser, ou não devemos andar, né, como andam os gentios, na vaidade dos nossos pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, os quais, tendo se tornado, aí ele usa uma palavra interessante, se tornado insensíveis. A NVI vai dizer assim, que perderam toda a sensibilidade, toda ela. E Paulo continua dizendo que essas pessoas, quando se tornam insensíveis a Deus, o que elas fazem? Elas se entregam à dissolução, ou seja, à depravação, para com avidez, ou seja, com intensidade, cometerem toda sorte de impurezas. Quando se perde a sensibilidade às coisas de Deus, o homem ele se entrega às práticas impuras, não se preocupando mais com o que é certo, com o que é errado, né? Nada nos detém quando somos guiados pela imoralidade, né, desenfreada. E assim como a lepra, ela consome o seu portador, assim também é o pecado, que aos poucos ele vai consumindo a pessoa. Uma pessoa infectada pela lepra, ela pode ver, né? Não sei se vocês tiveram essa experiência, mas há imagens na internet, né? Se você vai pesquisar, você vê imagens de pessoas portadoras de lepra. E é interessante o relato dessas pessoas que elas podem ver as suas mãos consumidas, seus pés, dedos, mas ela não sente nada. O pecador sem arrependimento, ele consegue ver a sua vida indo ladeira abaixo, seu casamento sendo destruído, consegue ver o seu afastamento de Deus e ele não sente nada. O pecado faz com que o homem ele se torne tão insensível a Deus que o marido ele é capaz de chegar em sua casa depois de ter passado o dia com a sua amante e a sua esposa perguntar: onde você estava? Eu estava trabalhando. Ele olhar ela nos olhos e dizer: eu te amo, e deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, porque ele não sente nada. Assim também a esposa. O homem insensível, né? O pecador sem arrependimento, ele é capaz de atrocidades que a gente vê relatos, vê noticiários, porque esse é o homem sem Deus, sem arrependimento, sem a sensibilidade. Então, assim como o leproso, né, ele vê seus membros sendo consumidos, o pecador também vê sua vida sendo destruída, mas ele não sente nada. Assim é o homem, assim somos nós sem Deus, mortos em nossos delitos e pecados, diz a Bíblia, né? E esse é o problema do mundo, o pecado. Mas o texto que lemos, ele fala que, no entanto, né, um homem de aparência comum, despercebido no meio dos seus, sabe, os judeus ali,
E tinha um homem ali no meio, despercebido por eles. E esse homem, a Bíblia diz que caminha até João Batista. E João Batista, ele olha para esse homem e pela graça de Deus, ele vê que aquele homem não era um homem comum. Não era um simples homem comum, como os demais que estavam ali, como o próprio João Batista. Ele olha para aquele homem e ele vê a essência daquele homem. E ele exclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus pelo Cordeiro de Deus. Glórias a Deus que se compadeceu de nós, né, da nossa condição miserável de leprosos, e nos enviou o seu Cordeiro, Cristo Jesus. Diferente de todos os homens, né, que estavam insensíveis e indiferentes ao pecado, ou seja, pecando deliberadamente, pecando e não sentindo nada, diferente de todos os homens de Romanos 5,12, que pecaram, nós não sentíamos o peso do pecado sobre nós, não sentimos a culpa do pecado, não sentimos a vergonha que ele traz. Mas bendito seja o Cordeiro de Deus que sentiu cada golpe que lhe foi dado, sentiu todo o peso do pecado sobre si, né? E pela sensibilidade de Cristo no Calvário, né, o Deus encarnado, que sensível à voz de seu Pai, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, né? E o castigo que todos nós merecíamos pesou sobre ele, né? E esse castigo que era para nós, que foi posto sobre ele, né, que hoje nos traz paz. O texto de Isaías diz que pelas pisaduras de Cristo, do Cordeiro de Deus, nós fomos sarados. Isso é muito lindo, porque o texto não diz que nós seremos sarados. O texto diz que nós fomos sarados. Isso faz toda a diferença, porque o sacrifício de Jesus foi eficaz. Então, glórias ao Cordeiro de Deus que nos tornou sensíveis novamente, que curou a nossa lepra, que nos tornou filhos de Deus, né? Sensíveis à voz de Deus. E hoje, todos aqui, comprados pelo seu sangue, podemos ser gratos nessa manhã por esse privilégio de sentir. E hoje, não mais pessoas que pecam deliberadamente, hoje nós sentimos culpa quando fazemos, porque alguém foi culpado em nosso lugar. Hoje nós, sensíveis, quando erramos, nos voltamos a Deus que tem misericórdia de nós, porque o peso, a nossa culpa, pesou sobre o Cordeiro de Deus. E um dia, poderemos ver o rosto deste homem, né, que João Batista viu vindo até ele. Um dia nós o veremos nos olhos e vamos poder agradecê-lo pessoalmente. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém? Vamos orar, irmãos. Santo Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, que nos revela quem somos. E diante dela, Senhor, nós estremecemos e tememos, mas diante dela também nos alegramos, porque mostra quem o Senhor é, um Deus misericordioso, que se compadeceu de nós, olhou para as nossas misérias e nos deu vida. Louvado seja teu nome, Senhor, pelo Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor, que foi culpado em nosso lugar e nos tornou sensíveis. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.